Eu tava fugindo desse vídeo como o diabo foge da cruz, mano. Vamos lá. LinkedIn, a polêmica interminável de Yamato em One Piece. Vou ser bem sincero. Depois que o arco terminou, essa discussão não existe. Me desculpa. Essa discussão não existe. Essa aqui pra mim é talvez uma das maiores não discussões de One Piece, velho. Vamos lá. Vamos ver o que nosso querido LinkedIn, que é muito mais inteligente do que qualquer um que está aí nesse chat, tem pra dizer. Hoje é dia de falar de One Piece, a personagem que mais encheu o saco do público nos últimos 45 meses no Twitter e afins. De qualquer jeito, sempre importante lembrar também, para aqueles que não estão acompanhando o One Piece, esse vídeo terá spoilers do arco inteiro de um Tá aí, ó. Tá aí, ó. Arco inteiro, hein? ano, então fiquem avisados, ok? Senta aí e vamos nessa. Yamato. Se você acompanhou o arco de Wano, fora, é claro, apenas no próprio mangá, sabe que esse foi um personagem de destaque no arco, que gerou muita polêmica na internet, seja ela no YouTube brasileiro ou no YouTube gringo, onde muitos vídeos foram postados a respeito da Yamato, seja no Twitter e no Trending Topics, onde toda vez que ela aparece, alguma treta começa a rolar a respeito dessa personagem. Enfim, eu tô falando da polêmica do gênero da personagem Yamato. Eu queria falar sobre polêmica, sobre Twitter e sobre uma coisa chamada de headcanon. Enfim, senta eu não tava esperando que ia entrar nisso. aí e vem comigo. Pra aqueles que não se lembram, Yamato foi apresentada inicialmente no arco de Wano, inicialmente, né, como filha do Kaido, e que tinha um forte e único desejo de ser uma pessoa livre, livre das correntes que o seu pai colocava nela, já que ela era aprisionada na ilha, onde ela vivia praticamente sozinho, sem amigos ou sem ajuda de ninguém. Yamato tem como grande figura de inspiração o personagem Kozuki Oden, uma figura que, segundo ela, era livre, fazia o que queria e viveu aventuras no mundo todo, do lado de fora do país do ano, no É tão comum pra mim de youtuber que eu nem me incomodo mais, mano. navio do Gold Roger e do Barba Branca. Então, sendo assim, inspirada por Kozuki Oden, Yamato decide recusar todos os seus laços com Kaido e com o pai dela, e ela decide se tornar literalmente Kozuki Oden. Yamato começa então a chamar a si mesma de Oden, chega a declarar pro Luffy que, bom, como Oden era um homem, ela virou um homem. E é aí que a gente entra na polêmica da personagem. Yamato nos foi apresentada inicialmente, né, como É bom que nossa querida camarada Limão tá aqui. Então se eu falar alguma merda, você me corrige, tá? filha do Kaido, mas ao mesmo tempo todos os personagens na série se referem a ela com termos masculinos, basicamente chamando ela como se ela fosse o Oden mesmo, né? Chamam ela de O Yamato, jovem mestre, meu filho Yamato, e por aí vai. Mas mesmo assim, o próprio Oda, o criador da história, continua se referenciando a ela como uma mulher, apresentada como filha do Kaido, como princesa demônio, ou então meses depois da sua apresentação, onde foi lançado o seu Vivre Card, que é tipo uma Wikipedia oficial do personagem dela, sabe? No entanto, esse Vivre Card marca ela como uma mulher, e no geral, essa polêmica nasceu Pô, qual foi, cara? Calma aí. O que tá acontecendo, mano? Eu perdi alguma coisa? daí. Muitas pessoas acreditavam que Yamato seria um personagem trans, e a partir disso, toda vez que ela aparece em um capítulo, uma arte, pode ser uma Tá, Yamato... Shadow in Action. Yamato não é trans e eu posso provar. capa. Tipo, por exemplo, nessa semana que eu tô gravando o vídeo, saiu um capítulo novo de One Piece que o Oda fez uma capa com todos os personagens femininos da obra. E aí, Porra, eu queria muito... agora eu fiquei muito curioso pra saber como o Shadow in Action ia provar que Yamato não é trans. a Yamato tá colocada ali no meio dos personagens femininos. E aí subiu pro Trending Topics, falados do Twitter, com as pessoas discutindo sobre se a Yamato é ou não é um personagem trans. Toda essa discussão, jovens, ela começou por conta de uma única coisa, que eu acho que é muito prejudicial pra várias histórias por aí. Jovens, vocês conhecem o termo headcanon? Não? Bom, então deixa eu explicar. Headcanon é a forma como as pessoas costumam chamar coisas que são meio canônicas em uma história, na maioria das vezes apenas na cabeça do público, sabe? Coisas que ainda não foram confirmadas em uma história e talvez nunca sejam. Headcanon seria uma outra forma de chamar uma teoria do público que as pessoas realmente Ah, calma aí. Peraí. acham que vai acontecer, ou até Tá. mesmo uma espécie de mini fanfic, sabe? Tipo, todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui acredito que tenha visto o arco de Wano, e um dos grandes headcanons que existe em Wano é que a gente tem aquele episódio onde ficamos sabendo a história da Yamato com o Ace, né? Que eles se conheceram, lutaram e viraram grandes amigos em E transaram. apenas uma noite. Existe uma galera muito forte que viu o anime que tem um headcanon de que o Ace pegou Yamato naquela noite, e vocês entenderam. Isso seria um headcanon, sacaram? Tipo, pra mim eles tiveram um caso de romance ali, e isso é verdade até que o Oda diga o contrário, porque a gente tem sinais de que isso deve ter acontecido, então eu acredito que seja isso. Entenderam? Existem aqueles que amam o headcanon, Sabe o que eu fico puta? É que eles terem trazido ou não faz diferença nenhuma pra sexualidade da Yamato, tá ligado?
Porra, mano. Caralho. Que porra de discussão é essa, velho? Pô, fala sério, velho. Não. E existem pessoas que detestam headcanon, por algumas razões também óbvias. Eu vi poucas pessoas aqui no YouTube Brasil falarem um pouco sobre isso, só que os gringos já foram muito mais ignorantes e grosseiros, sabe? Mas, se a gente Até porque gringo é muito mais burro, né? pegar mesmo, o arco da personagem da Yamato na história é justamente conectado ao Oden, visto que ela vê esse cara como uma figura de liberdade. Ela não quer ser como ele porque ele é um homem, ela quer ser o Oden. Se ela soubesse que o Oden é uma tartaruga, ela seria uma tartaruga, ela se autodenominaria uma tartaruga. No anime a gente tem um monte de cenas irônicas a respeito disso, sabe? Tipo, cena onde ela encontra o Momonosuke, que é filho do Oden, e ela fala que ela é pai dele, sabe? Tipo, ela não quer ser o Oden pelo gênero dele, mas porque pra ela Ah, então eu falei errado. Então é pro gênio. Oden representa a liberdade. Inclusive, gente, vale destaque aqui, tá? Eu tava assistindo o vídeo Eu erro tudo, eu não sei nada. Eu sou um simples hétero que gosta de peito e bunda. depois que ele já tinha ido pra edição e tal, e como eu não quero ser mal interpretado aqui no vídeo, vale disclaimer também. Já houve um momento em um dos capítulos especiais, por exemplo, de One Piece, onde o Oda revelou em designs iniciais da Yamato, por exemplo, que inicialmente ela ia ser totalmente contra ser chamada por pronomes masculinos e tudo mais, porque ela queria ser realmente conhecida como uma mulher. Ai, gente. Ah, cara, isso nunca foi. Ah, mano, sei lá, velho. Isso não é discussão do personagem, tá ligado? Ai, que saco, cara. Eu odeio essa discussão. Porra. Cara, eu sou muito feliz de não ter lido na época que saiu, velho. De ter lido tudo depois. Porque tá tudo lá. Tá tudo na porra do mangá. É tudo teoria. Mas o Oda descartou isso. No entanto, ao mesmo tempo, quando o Vivre Card foi lançado e aprovado pelo próprio Oda, o Vivre Card de uma personagem que verdadeiramente é trans, que é a Okiko, é marcada como homem com o coração de mulher, tipo, nasceu homem, mas se considera mulher e tudo mais. E o Vivre Card da Yamato é considerado apenas como mulher. Então, Mas então, o meu ponto é... A questão da Yamato é que... É que foi tocado de um jeito... que talvez não ficou claro que a questão é com o personagem Oden. E não uma questão de gênero do personagem, tá ligado? Porque na minha leitura isso é tão descarado, sabe? Tipo... o personagem Yamato não tá preocupado se tá sendo chamado de... Se é um homem ou se é uma mulher. No sentido de que isso não existe essa preocupação. A preocupação é de eu me inspirei muito por uma história de um cara que eu quero ser esse cara. Foda-se. Tá ligado? Não tem discussão de gênero fluido, gênero de caralho. Pelo menos eu acho que não é esse o ponto do Oda, tá ligado? Com o personagem Yamato. Não é esse ponto. Então por isso que eu fico... Caralho, que porra de discussão é essa, velho? Pelo amor de Deus. Porra, quer ter essa discussão a partir de alguma obra de arte? Vai pra outra coisa que tá discutindo isso. O One Piece não tá discutindo isso, velho. Eu não consigo ver essa discussão. por favor, quando vocês forem comentar no vídeo, espero que entendam que meu intuito aqui nesse vídeo não é disseminar nenhum tipo de preconceito, etc, ou esse tipo de discussão, ok? O ponto do vídeo é falar sobre headcanon e sobre teorias do público que as pessoas consideram como verdade e tudo mais. Eu realmente acredito que a Yamato não é um personagem trans, e que esse não é o ponto do arco do personagem dela, nem do desenvolvimento dela, então, justamente por conta disso, acho que o Oda meteu essa. Eu pessoalmente gosto do arco da Yamato, acho ele interessante. Eu sinceramente acho que o Oda nem sabia que ia dar esse problema. Quer a minha opinião sobre o que o Oda tava pensando numa coisa muito simples, tipo aquela coisa de quando você é criança e vê, sei lá, um Power Ranger e você quer ser aquele Power Ranger, tá ligado? O lance do Yamato, pelo menos pra mim, é muito mais essa questão, tá ligado? Você quer ser aquela coisa, tá ligado? Independente de ser a mulher ou não é mulher, tá ligado? Me parece que o mangá é super desrespeitoso. Não é um mangá. Esse que é o lance, Bruna. Não é um mangá. Não é um mangá. É a leitura que é feita a partir de algo que parece. Tá ligado? Não é um mangá. O que me parece que o mangá tá fazendo é... Ela se impressionou muito com um personagem e ela quer ser aquele personagem. Como se fosse alguém que viu um Tokusatsu e quer ser aquele personagem Tokusatsu. É bobo nesse nível.
porque ele é controverso. Ela é uma personagem que o tempo todo ela fala como ela quer ser o Oden, porque isso representa liberdade e tal, mas ao mesmo tempo ela não é um personagem livre, porque tudo que ela faz tá atrelado a ela pensar no que o Oden faria, sabe? Tipo, eu vou comer esse macarrão, mas será que o Oden comeria esse macarrão? É meio estranho você pensar que a liberdade dela tá atrelada a ela ficar tentando ser outra pessoa, ao invés dela tentar ser ela mesma. Eu realmente esperava, dentro do arco da história, que o Luffy ou algum outro personagem ajudasse ela a se desenvolver nisso, sabe? Tipo, de chegar pra ela e falar que ela tem que fazer as coisas que ela tem vontade, não as coisas que o Oden faria. E é aí que tá o problema, por sinal, tá? Se vocês acham que as discussões acontecem só entre o público, entre as pessoas da comunidade, não, cara, nem isso. Quando lançou o Vivre Card, Não entendi. né, da Yamato no ano passado, que O que você quer dizer, alemão? confirmava que o gênero dela era mulher, e apenas mulher, foi quando começaram a sair todos esses vídeos aqui no YouTube gringo. Os vídeos começaram a sair porque no Twitter teve gente que atacou o Oda. As pessoas fizeram ataques de raiva, fizeram posts falando sobre como o Oda tinha errado, como ele tinha escrito a Yamato pra ser um personagem trans, pessoas criticando que o criador da história tá errado e que ela não deveria estar na capa das mulheres porque ela não é mulher. Foi o Oda que criou a Yamato. Ele sabe se tá certo ou não. Não existe discussão sobre isso. Porque o que tá por trás, eu acho que eu consegui compreender. É você ver uma pessoa e aí você querer ser aquela pessoa. Mas o fato é que Yamato, ela se liga à visão do Oden não por uma questão de se sentir, posso estar usando palavras erradas, tá? De se sentir aquela pessoa, mas por toda a ideia que tá por trás do que ele conseguiu fazer enquanto ele era aquela pessoa. E por ela ser uma pessoa presa, no sentido que ela tá aprisionada pelo pai e tal, ela quer viver uma vida de liberdade, que é a questão do que tem todo o One Piece o tempo todo. Tá ligado? Então, ela queria ser como ele em conceito. Não queria ser ele, tipo, eu quero ser um homem, assim como o Oden era. Eu acho que esse é só react. Eu acho que esse que é o grande ponto, talvez, de diferença, tá ligado? Eu não sei como é que é a questão trans, sei lá, se é tipo, eu estou nesse corpo, mas eu me sinto de outra forma. Sim, tem isso. Não, o subtexto trans pode estar lá. Ok, isso eu concordo que o subtexto trans está lá. Mas eu acho que você utilizar o One Piece para entrar nessa discussão, você vai ter muito mais problemas para criar essa discussão do que vai conseguir gerar, tipo, a questão trans em One Piece. Aí você vai falar, nossa, tinha um personagem que ele queria ser um cara. Acabou a discussão, tipo, vai pra onde? Por que isso, Yamato, nesse quesito, tá ligado? Vai pra onde em relação a isso? Ele não discute mais nada além disso. Vai pra onde? Você vai ter que puxar um monte de autor pro outro lado, mas de One Piece mesmo você vai falar muito pouco. Pode ser. Assim, eu acho que a imagem que ele trouxe, dentro do contexto que a gente vive hoje, leva a pensar por esse lado. Mas também, pensando num cara mais velho, e aí me coloco nessa posição, você consegue pensar uma coisa que é muito parecida, só que vai pra um caminho completamente diferente, tá ligado? Que é essa questão do super-herói, tá ligado? De olhar para aquele super-herói e querer ser ele. Que aí não tem uma questão de gênero logada ali. Mas você pode fazer essa leitura também. Entendeu? E não tá errado, você pode fazer a leitura que você quiser, né? Mas eu acho que acaba sendo muito pobre pra você, sei lá, bater um martelo depois e falar, porra, aqui, ó, o Oda tá sendo transfóbico, por exemplo, sei lá, uma coisa do tipo. Você vai ter que provar muitas coisas pra chegar nessa conclusão. Que eu acho que é muito difícil. E tem outros personagens trans em One Piece também. Que dá pra usar esses personagens como um exemplo pra sua discussão. Sim. A questão da Gwen no filme do Homem-Aranha, os jovens ficam muito felizes e abraçam com toda a força. Sim, mas é aquela questão, né? É o capitalismo, o malvado capitalismo, utilizando de imagens pra vender mais, né? Não tem jeito. E aí o pessoal compra com um gosto como se, nossa, nós vencemos! Estamos aqui! Não, né? Isso. Porque senão... Enfim, né? Se pensar muito nisso, você fica maluco. Não é a primeira vez que acontece com One Piece e com outras obras. É um tema que é muito normal até, inclusive, acontecer. As pessoas gostam muito de encher o rabo de teorias e depois ficar com raiva quando não acontece o que elas acham que vai rolar. Um headcanon é um headcanon. Só isso. É uma parada que as pessoas montaram na cabeça delas. Não interessa se por todos os métodos parece que a Yamato é. Enquanto não for confirmado que é, não é. Essa que é a parte
É, pois é. Tipo, todo o arco lá do do Sanji pós-time skip é totalmente transfóbico, enfim, né? De headcanon. É você criar expectativa sobre algo que você nem Senhora Bira explana isso no vídeo do Pablo Vittar MBL. Eu não vi esse vídeo. sabe se vai acontecer ou não, e as pessoas depois acabarem Eu só vi aqueles que a gente viu aqui no... Ou eu vi, não lembro. se decepcionando com a obra, sendo que nunca de fato foi confirmado que Aí é bom. São bons vídeos, Bruno. Não precisa concordar com tudo, mas é bem bom. É bem bom. É bom ouvir algumas coisas que são diferentes do padrão. Tem uns vídeos também. Assim, por mais que você. É o tipo de vídeo, senhorita Bira, eu acho que é o tipo de vídeo que, por mais que você discorde de tudo que foi falado lá, vão ter questões que você vai falar, porra, isso aqui é interessante de ser discutido. Isso é outra coisa que também é interessante de ser discutido, tá ligado? É igual o Quadrinho da Sarjeta. Eu discordo de muita coisa que ele fala, mas eu acho que ele levanta muitas questões interessantes, tá ligado? E eu prefiro esse tipo de canal do que o canal lá do Zezinho, que só repete o que ele viu no segundo ano de história na faculdade. que isso ia acontecer. É claro que muitas vezes criadores como Oda fazem um foreshadow aqui e ali, fazem uma coisa pra poder indicar que talvez isso vá acontecer, mas nem sempre isso acontece, cara. Essas expectativas extremamente altas, em teorias, esse tipo de coisa, não influenciam no fim das contas na história, sabe? E as pessoas acabam ignorando que realmente tem significado. Tipo, dentro do arco de Wano, nós temos uma personagem trans que todo mundo finge que não existe quando se trata desse tema. A Akiko tá lá, ela só tá lá, um personagem impecável, maravilhoso, tem uma luta da hora pra caramba, faz um monte de coisa massa no arco, tem um desenvolvimento massa, mas ninguém fala dela. Eu acho impressionante, cara, quando eu fiz um vídeo a respeito do arco de Wano, por exemplo, eu falei sobre a Yamato no meu vídeo. E eu achei super engraçado, cara, que tipo, eu não vi nenhum comentário falando sobre o arco da Yamato, não vi ninguém comentando sobre nada a respeito. Que é muito bom, inclusive, o arco de Yamato é muito bom. Mas é uma... Isso que ele... Eu só quero dinheiro. Linkzinho mandando o papo forte do saudoso tradutor. Eu não sei o que ele falou, Matheus, o tradutor. Mas eu acho que na questão trans, realmente, você vai discutir a questão trans no arco de Wano, não é com o Yamato que você vai fazer essa discussão. De maneira mais interessante, tá ligado? Tem outro personagem dentro do próprio arco que funciona melhor. Respeito dela. No entanto, tinha sim alguns poucos comentários que vinham me falar sobre, poxa, Link, levava seu canal mais a sério, mas agora perdi o respeito por você porque você chamou a Yamato de a Yamato, e isso é desrespeitoso. Sinto muito dizer isso, mas a Yamato não existe, tá, gente? Ela é um rabisco que foi desenhado num quarto por um cara de 50 e poucos. Muito obrigado, Linkzinho, por compartilhar que você também acompanha o conteúdo líder. Muito obrigado. Todo mundo acompanha o conteúdo líder, né? Foda, né? Ninguém quer admitir, né? Ninguém quer admitir, mas todo mundo acompanha o conteúdo líder, né? Os anos que faz mangá. Ela não vai se sentir ofendida se você chamar ela pelo feminino, pelo masculino. Chamar ela por um pronome ou outro não interessa nem um pouco, porque ela não existe. Eu acho, sinceramente, que a melhor forma de ignorar o problema, ou de esperar o problema passar, é realmente ignorar pessoas quando esse tipo de briga estiver acontecendo, sabe? Toda essa questão da briga de gênero e tal. Porque eu sei que tem muita gente que acha a Yamato um personagem chato, mas não é nem por causa da personagem dela em si, é por causa das brigas do Twitter, o que, sinceramente, eu também não vejo muito sentido, mas eu vi acontecer várias vezes. A personagem, gente, pelo menos pra mim, que leu a história, viu o arco dela e tal, é um personagem bacana, mas eu compreendo, eu também acho meio complicado quando você entra no Twitter, em outra rede social e tal, tem um post lá sobre a Yamato, uma teoria, ou uma pessoa falando sobre o poder dela, ou alguma coisa qualquer do personagem, e aí sempre vai ter alguém que vai reclamar. No fim das contas, ela é só um personagem, as pessoas gostam bastante de brigar, e headcanon... Não, calma aí, Linkzinho, viu? Ele se perde, viu? Ele assiste, mas não assiste muito, assiste pouco, né? Calma, ele assiste, mas não assiste o suficiente. Tem que assistir mais. Pô, calma aí, são as ideias, né, filhão? Ele só vê os cortes, exatamente. Dá às pessoas razões pra brigar. Principalmente quando elas consideram que é alguma coisa super importante. Pessoas gostam de brigar quanto mais forte for o motivo, né? E, tipo, brigar por questões, tipo, trans... Não necessariamente mais forte, né? Mas ela gosta de brigar, ponto. De representatividade e tal, e questões que as pessoas consideram ser muito importantes, dá às pessoas um gás, um fôlego pra poder brigar muito por isso. No fim das contas, isso não vai se desenvolvendo na personagem. Todo mundo que tá apontando ela pra um lado ou pro outro, no fim, os dois lados vão se decepcionar. Acaba que ela é só um personagem que apareceu em um ano ali, e vai ter mais algum destaque no final da obra, se pá, e é isso. Só isso. Enfim, jovens, bom, de qualquer jeito é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei até. O que eu fiquei impressionado com o Yamato nesse arco é que quando... Exatamente nesse ponto aí
Como eu não li na época que tava saindo, o pessoal falava de Yamato. Eu via muito no Twitter o pessoal falando Yamato, mas, né? Yamato não é não é tão importante assim nesse arco, né? É bizarro, tipo... O arco, tipo, no quesito que ela não é o personagem do arco, tá ligado? Não é ela. O personagem do arco é o nosso querido dragãozinho, né? Porra, o dragãozinho. Que falam muito pouco do meu amigo Calvin, da criança Calvin. Fico muito puto com isso, hein? Meu amigo Momo. Moleque brabo. Calva e 5. Fico muito chateado. Porque o arco é dele, né?